Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Mediterra. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é como elaborar orçamento para serviço de topografia, de agrimensura. E eu vou dar dois exemplos aqui nesse vídeo. O primeiro exemplo é de um levantamento geodésico. A metodologia adotada nesse vídeo vai ser uma adaptada do Sebrae, de um texto do Sebrae que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então vamos lá. Então supondo que seja necessário. Então é o seguinte, a formação do preço ela depende basicamente de dois fatores, que são os custos e o lucro que você quer. O preço ele tem que ter um significado. Não pode ser simplesmente jogar uma porcentagem acima, não. O preço ele expressa a realidade, então o preço ele tem um significado. Então supondo que você vai fazer esse levantamento a 80 quilômetros do seu escritório e que a gasolina aí na sua cidade está a R$ 4,90 o litro e você está usando um veículo que consome 16 km por litro. Então um exemplo fictício de um Uno aqui. Todos os valores adotados aqui são fictícios. Então eu falo, não existe um Uno que faz 16 km por litro. Mas no exemplo aqui faz, entendeu? Sem complicar. Então vamos supor que está 80 km e a gasolina está a esse preço. Então, nessas condições, vai ser gasto 5 litros de gasolina, que vai dar um total de R$ 24,50. Vamos supor que você vai precisar de um auxiliar. Você não gosta de trabalhar sem auxiliar, então você vai pagar R$ 60 dia por esse auxiliar, supondo. E que o equipamento que você está usando é um GPS RTK alugado, com diária de R$ 250. Você vai gastar um dia só para fazer esse levantamento. Vocês vão precisar de um almoço, né, para você e para auxiliar. Então supondo que Marmitex mais refri, R$ 13 de Marmitex mais 5 de refri na região. Vai precisar de duas, né? Uma para você e uma para auxiliar. Estaca você não vai precisar bater nenhuma, marcos nenhum, piquete não vai precisar nenhum, nem de tinta, nem de spray, nem de luva. E que a mão de obra a sua mão de obra como agrimensor seja de R$ 150 por dia. Então você vai ter um custo também com ART, TRT desse serviço de R$ 53,68. Aqui é o exemplo para técnico, né? Que é o valor atual da TRT. Também vamos supor que você vai gastar 2 horas de escritório para elaborar a planta, memorial, e que você está cobrando aí R$ 17 por hora, que é um valor de aproximadamente R$ 3.000 por mês aí, do técnico de agrimensura. Foi feito com base num salário de 3.000, trabalhando 22 dias por mês, sem final de semana, 8 horas por dia. Então seu valor de hora é R$ 17 de escritório. E que você vai gastar com documentação, supondo que um levantamento para uso capião ou alguma outra coisa, você vai gastar R$ 50 com documentação. O que a gente faz é o cálculo do custo do serviço, que é o custo unitário. Custo unitário por serviço, que é basicamente somar tudo que está relacionado ao seu trabalho, todos os custos aqui. Então, nesse trabalho, o custo é de R$ 658. A próxima etapa é calcular os custos variáveis, definir os custos variáveis de venda, supondo impostos. Como profissional, supondo que você não tenha CNPJ, que você seja um profissional autônomo, profissional liberal. Nessas condições você vai pagar 20% mais ou menos, aproximadamente 20% do INSS. Então no preço do seu serviço tem que estar incluído o INSS. E de ISS-QN, que é o imposto para a prefeitura, geralmente pode variar entre 2% e 5%. Aqui no exemplo, 3%. Serviço de engenharia e topografia nesse município. Então, na composição do seu preço, 23% se refere a imposto. Sendo que, dentro dos custos variáveis de venda, você também tem, você paga a comissão de venda. Supondo que algum amigo te indicou para um serviço, você pode colocar aqui uma comissão para ele. Próxima etapa
é definir os custos fixos, a percentual de custos fixos, que é a relação entre as despesas mensais e receitas mensais do seu escritório. Então vamos analisar os custos fixos. Supondo que você vai pagar a anuidade e o valor, anuidade de técnico aqui, supondo, por ano. Então por mês dá R$ 21,71. Que você aluga o ponto do seu escritório por R$ 300 mês. Você não está pagando prestação de equipamento, nesse caso o equipamento é alugado, que você tem uma despesa aí de energia de R$ 50 no seu escritório, uma despesa de água de R$ 20 mensais, você não está investindo em marketing, você não faz marketing mensalmente, então R$ 0. Supondo também que você separa aí R$ 100 para manutenção do veículo que você usa para trabalho. E aqui no outro a gente coloca, né, algum outro custo, vai variar de escritório para escritório. Então aqui você monta os custos fixos de acordo com a sua realidade. Nesse exemplo aqui, o total de custos fixos mensais é de R$ 491. E a receita média mensal desse escritório é de R$ 5.000. Então esse aqui eu estou fazendo um valor esperado. Pode ser um valor esperado ou uma média baseada na receita bruta do seu escritório, numa média de receita que o seu escritório tem por mês. Caso você tenha a média mensal de receita do seu escritório, usar esse valor. Então, o escritório tem de receita de serviço, receita bruta, R$ 5.000 por mês. Então, vamos voltar lá no orçamento. Então, também esses gastos que você tem com custos fixos dos seus escritórios, eles têm que estar embutidos no preço final do seu serviço. Então, aqui é uma relação entre os custos que você tem e a receita média mensal. Então, 9% do preço do seu serviço, ele vai ser destinado a pagar aqueles custos. Então, aqui você vai estabelecer a margem de lucro do seu preço. O lucro, lembra que no início do vídeo eu falei que a formação do preço, ela depende de duas coisas, dos custos e do lucro que você quer obter. Então, aqui é a sua margem de lucro líquida no seu preço. Lucro que vai ser usado para fazer investimentos na sua empresa, comprar novos equipamentos, trocar o carro da empresa, etc. Isso vem do lucro. O lucro é exclusivamente para isso. Lembrando aqui, por isso que eu já considerei a mão de obra aqui no serviço, nos custos do serviço, tanto a mão de obra como do auxiliar, como do agrimensor. Porque o lucro não é para pagar o agrimensor, para pagar o auxiliar. O lucro é para futuramente ser investido na empresa, né? Ou distribuído, mas a ideia aqui é para enriquecimento da empresa, é o lucro. Então, na sequência, é feito o cálculo da taxa de marcação, que é 1 dividido sobre 1 menos a soma das porcentagens, né, variáveis do serviço, e na sequência é calculado o preço final do serviço, que é multiplicando o custo vezes a taxa de marcação. Então, nesse exemplo, o preço do serviço de levantamento geodésico com equipamento alugado, nessas condições de mão de obra, etc., ficou em R$ 1.395. Perceba que desses 1.300, R$ 321 são de impostos, ou seja, 23% do valor do serviço, sendo que para profissional liberal, 20% desse valor por INSS e 3%, né, nesse exemplo, de ISS-QM para a prefeitura. Perceba que, se a gente for analisar no bruto, esse serviço tem um ganho de R$ 700. O que o pessoal considera geralmente na formação do preço? Considera o lucro bruto, que é pegar o valor, a margem de lucro bruto é de 50%, que é pegar a diferença e dividir pelo preço do serviço. Mas pensar dessa forma está errado, porque uma porcentagem desse valor vai ter que ir para os seus custos fixos, que são as despesas do seu escritório, outra porcentagem vai ter que ir para o INSS, para a prefeitura. Então, não é só analisar a margem bruta de ganho, né? E nesse exemplo, 20% de lucro, depois que você desconta todos os abatimentos aqui,
o lucro é de 20%. 20% desse valor do serviço é lucro. Agora vamos ver quantos reais que desse valor do serviço ficaram na mão do agrimensor. Então é o valor da mão de obra, fazer uma soma, o valor da mão de obra, o valor dos impostos, né? O valor dos custos fixos e o lucro. Então o agrimensor fica com R$ 800 disso tudo, sendo que R$ 800 fica na mão do agrimensor, só que ele vai ter que destinar 321 para impostos e 137,25 para os custos fixos do escritório. E como vai 150 para a mão de obra, no final das contas o lucro é de 279. Então esse valor aqui vai para o caixa da empresa, vai ser acumulado pela empresa ao longo do tempo, que é o lucro. Então agora vamos ver quanto que o agrimensor pagaria de imposto de renda, que não foi considerado nesse cálculo ainda. Então vamos pegar esse valor de R$ 1.395,67 e jogar ele no site da Receita Federal, num simulador da Receita Federal sobre Carnê-Leão, para ver quanto que pagaria de imposto de renda nesse serviço. O valor é de R$ 1.395,67. Só dar uma conferida aqui. E de INSS, R$ 279,13. 13 centavos. Aqui tem uma série de abatimentos, né? Que é quantidade de dependentes, de filho, pensão e outras deduções. Então, com isso, chega-se ao seguinte resultado: não vai ser necessário pagar imposto de renda sobre o valor desse serviço, porque ficou na primeira faixa aqui, ó, isento de imposto de renda. Isso é por conta do INSS, que é um dos abatimentos. Supondo que não fosse pagar INSS, quanto ficaria? Também isento de imposto de renda. Um exemplo aqui, que é de uma locação que está a 100 km do escritório. O preço da gasolina R$ 4,95. Um veículo que faz 16 km por litro. Nesse exemplo, serão locadas 400 estacas e uma produtividade aí de 100 estacas por dia. Então vão ser 4 dias para fazer a locação e mais 2 dias para pintar a estaca. Um dia para pintar e outro dia para fazer a marcação. No total de 6 dias. Então vamos ter que pagar 6 dias de auxiliar, 4 dias de diária de equipamento, supondo que seja uma estação total a R$ 70 por dia. Almoço. Vamos ter que pagar o almoço quantos dias? 6 dias. Durante 6 dias. E vai ser 2, né? Para você e para o auxiliar. Então vai dar 12. Total de R$ 216 com almoço. 400 estacas a 70 centavos por estaca. R$ 280. Marcos não vai precisar, pigente não. Tinta, você vai precisar de tinta. Então, supondo que você vai precisar de uma lata de tinta, R$ 50. Spray, vai precisar de 4 latas de spray, a R$ 10, vai ficar R$ 40. Vai precisar de luvas, né? 2 pares de luva, a R$ 10 o par. Vocês adaptem o exemplo à sua realidade aí. 6 dias de mão de obra de agrimensura, então vai dar R$ 900 só de mão de obra. O custo da TRT do serviço, custo de escritório não vai ter, porque é uma locação, e com documentos também não. Então, supondo que nesse exemplo, o custo unitário do serviço ficou. E vamos supor nesse exemplo, vamos analisar agora os custos variáveis de venda. Supondo que o agrimensor tenha CNPJ, seja optante aí pelo Simples Nacional, a empresa dele se enquadre no Simples Nacional e ele vai pagar aí 15,5%. Se a empresa for optante pelo Simples e faturar, tem 180 mil por ano de receita bruta. Esses valores de imposto é importante consultar com
com o seu contador aí. Isso aqui é só uma aproximação para tentar adaptar ao máximo possível o preço de um agrimensor à realidade. Então, uma empresa optante pelo Simples, que paga aí 15% de imposto. Aqui está incluído imposto de renda, de pessoa jurídica, etc, etc. Está tudo incluído aqui. Exemplo, será pago R$ 1.391. Esse é uma porcentagem aqui, ó, você pode até ser desconsiderada. Está tudo incluído no Simples Nacional. O INSS, o ICS da prefeitura, está tudo incluído dentro desses 15%. Então você perceba aí que se você regularizar a sua empresa, você vai ter um custo tributário uma carga tributária menor sobre a sua empresa. Comissão de venda não tem, nesse exemplo não tem comissão de venda. E vamos analisar agora os custos fixos, que é a relação entre despesas mensais e receitas mensais. Vamos supor que você vai pagar uma anuidade de técnico, sua empresa é registrada como técnico, você vai pagar um aluguel de escritório de R$ 300, prestação de equipamento. Supor que o equipamento que você está usando é comprado e você ainda está pagando as prestações. Uma prestação aí de, vamos supor, de R$ 380 por mês. Então vai ter que ser tudo considerado no preço do seu serviço. O que acontece? Às vezes a pessoa deixa de alugar equipamento, compra equipamento e não considera esse custo que ela tem de mensalidade de equipamento no preço. O que é uma maneira errada de se pensar também. Supor que você tem que pagar energia de R$ 50 no seu escritório, água de R$ 20, que você invista mensalmente R$ 200, você tem um custo de R$ 200 com marketing, divulgação do seu trabalho, cartão, panfleto, etc. E que você separe R$ 100 para manutenção do veículo. E supondo que você tem um outro custo de R$ 21,71, que é relativo à anuidade que você paga pela sua empresa. Como você está registrado aqui, tem CNPJ, então você paga a anuidade como profissional e a sua empresa também paga em função do capital social. Aqui eu não considerei o capital social no exemplo, então eu estou considerando que seja abaixo de R$ 5.000, até R$ 5.000 de capital social você vai pagar uma anuidade. Então no final das contas o custo mensal é de R$ 1.093,42. E supondo que você tem uma receita aí nesse seu escritório de R$ 8.000 mensais. Vamos ver como que ficou, supondo que você tem essa receita bruta de R$ 8.000, média no seu escritório. Vamos ver quanto que os custos fixos impactam no preço final do serviço. Então os preços fixos, custo fixo impacta em 13% o valor do serviço. Porque você tem 13% de custo sobre as receitas. E vamos supor que você vai considerar uma margem de lucro aí, 20% é uma margem excelente. Mas vamos supor que nesse serviço você vai ter uma margem de lucro de 15%. Vocês perceberem aqui que com erro, que a soma das porcentagens aqui, ela não pode passar de 100. Então se eu botar aqui, o meu lucro é de 100%. Não existe lucro de 100%. O lucro varia. Então suponho que nesse exemplo aqui, o lucro seja de 15%. Então, da mesma forma, foi calculada a taxa de marcação e o preço de final é a taxa de marcação vezes o custo do serviço. Percebam que teve um ganho, né, bruto, um lucro bruto de 44% e um lucro líquido de 15%. Se você for ver, do preço desse serviço, R$ 900 foi para o agrimensor, para a mão do agrimensor, para ele cuidar da sua família, das suas despesas pessoais. R$ 576, que é 13% do valor, foi destinado aqui a cobrir os custos fixos que ele tem mensalmente. R$ 653 foi para impostos, considerando aqui a carga tributária que ele tem na sua empresa, no seu CNPJ. E é isso aí, pessoal. Pagou de auxiliar R$ 360 pelos 6 dias de serviço.
E o valor final do serviço foi de R$ 4.216. Nesse caso, não vou precisar analisar o imposto de renda, porque já está tudo incluído aqui no Simples Nacional, que é o regime do qual ele foi, pelo qual ele optou. Esse regime tem que ser definido junto com o contador. Não esteja pagando imposto ainda. Então o serviço seria de 330. Mas se você quer entrar dentro da legalidade, se você quer. Porque todo mundo quer enriquecer, né? Você não está trabalhando só para pagar suas contas. Se você quer enriquecer, você tem que andar na linha, porque daí, senão você não vai pagar imposto. Depois a Receita Federal, se você enriquecer aqui, ó, se você o lucro te trouxer, se o seu lucro te trouxer enriquecimento, você vai cair na malha fina da Receita Federal e vai ter problema. Então é melhor andar em dia, né? Pagar seus impostos, etc. Perceba aqui que o preço ele tem um significado. Considera imposto, considera custos fixos que você tem no escritório e o lucro que você quer obter. E considera como custo a sua mão de obra. Então o preço ele tem um significado. Não é simplesmente multiplicar pelo valor da área, esse tipo de coisa não. O preço tem que ter um significado, tem que trazer bem-estar e saúde para sua empresa também. Saúde financeira para sua empresa. Eu vou deixar alguns links aqui interessantes que me ajudaram a fazer esse vídeo, entender esse assunto que é de grande importância. A gente não aprende tanto isso na escola, nos cursos de agrimensura, tanto curso técnico quanto curso superior. A gente não aprende essa formação de preço com clareza. E a gente acaba não tendo ninguém para nos auxiliar. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo uma série de links aí para o pessoal ver, ler, assistir os vídeos. E também eu vou deixar, se você gostou dessa planilha, seu escritório aí, eu vou deixar um link na descrição para você adquirir essa planilha aí, para ajudar no crescimento, na manutenção do canal e gerar mais conteúdos como esse. Também, se você gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal aí, compartilhe com outros profissionais, seus companheiros de classe aí, de estudo. Compartilhe esse conteúdo aí para ajudar mais ainda no crescimento do canal. Forte abraço, falou!